Acho que agora vai. Acho que foi. Então, vamos lá. Então, vamos falar como os óleos essenciais, eles atuam no nosso emocional. Eu trouxe uma proposta um pouquinho diferente das outras aulas, que eu vou conversar um pouquinho sobre cada emoção, cada órgão que ela pega, e quais são as dores referidas de cada órgão, tá? São algumas coisas que muitas vezes a gente sente, mas acaba não sabendo que essa dor é uma dor de algum órgão e por que o emocional interfere tanto em cada problema visceral, né? Então, meu nome é Nájila Zanotto, eu trabalho com fisioterapia e dentro da fisioterapia eu fiz uma especialização que se chama osteopatia. A osteopatia, ela procura a causa da dor. Então, a gente procura avaliar o paciente no sentido de que ele não é uma dor no ombro, ele não é uma dor no joelho. Eu trato o paciente como um todo, porque eu não consigo dividir as pessoas, né? Entre físico e emocional. Por isso que os óleos essenciais, eles vieram a melhorar o meu tratamento, melhorar a vida dos meus pacientes, porque com eles eu consigo tratar a raiz do problema, que geralmente, ou como a gente fala, os últimos estudos dizem que 99% das nossas causas de dores, elas vêm do emocional. O emocional, ele vai interferir, então, em cada órgão, dependendo da emoção que foi guardada, e por isso que vai causar algumas doenças nesses órgãos. O óleo em si, ele consegue transmitir para a pessoa ou fazer com que a gente libere uma emoção que está guardada, né? Como cada ser humano, a gente guarda cada cheiro, cada sentido, nós guardamos, né, em algumas caixinhas que a gente diz dentro do nosso cérebro. E ao longo do tempo, na verdade, em 2019, eu fiz um curso chamado Somato Emocional, onde a gente entende que a gente precisa tratar o emocional para atingir o físico. E para conseguir isso, nós precisamos nos validar dos 5 sentidos. Esses sentidos são o olfato, o tato, a visão, o paladar e a audição. Só que, quando a gente estuda um pouquinho o sistema límbico, né, que é o sistema que une o físico com o emocional, que está dentro do nosso cérebro, a gente entende que, para acessar isso, nós precisamos tratar, estimular um desses sentidos, né? Cada um guarda, então, um cheiro com alguma lembrança, talvez positiva ou negativa. Isso vai relacionar com uma emoção guardada, com o que isso causou na tua vida. E quando a gente estuda esse sistema límbico, a gente entende que para acessar ele, nós precisamos, então, trabalhar dentro do cérebro algumas questões, principalmente o hipotálamo. O hipotálamo, ele está bem na meiuca do cérebro, que a gente chama, e ele não tem um acesso por fora, digamos, nem com uma manobra da osteopatia. Então, para atingir ele, a gente precisa trabalhar com um aroma, né? O aroma, ele vai atingir o cérebro muito rápido, vai atingir esse sistema límbico em média de 22 segundos. Quando você sente um cheiro, você já está atingindo o hipotálamo. A questão é, quando você precisa tratar uma dor, ou quando você precisa tratar o emocional, os dois são interpretados no mesmo lugar, que é o hipotálamo. Então, quando eu uso um aroma, quando eu uso um óleo essencial, eu consigo atingir esse órgão, que é o hipotálamo, em torno de 28 segundos, que são 5 respirações profundas. É uma questão de segundos para tu fazer isso, né? E a gente consegue trabalhar cada emoção, né? Quando a gente faz isso. Hoje a gente pensa assim que para atuar nas dores, você precisa entender de onde ela está vindo, né? De qual órgão ela está vindo, de qual articulação. E isso se explica muito pelo nosso sistema nervoso. Todo órgão ele vai ter uma inervação,
essa inervação ela vai ter correspondências, porque o órgão ele não tem um sistema de dor, né? O órgão ele não vai doer. Por exemplo, o coração, quando tem infarto, ele não dói. Quem vai doer vai ser a articulação ou o músculo que tem a mesma inervação daquele órgão. Por isso que a gente chama de dores referidas, né? Essa dor referida sempre vai ser num lugar bem diferente ou distante do órgão, nunca é muito próximo ao órgão. Por isso que eu vou colocar para vocês cada órgão, cada dor referida, cada emoção que está afetando esse órgão e como a gente consegue tratar eles com os óleos essenciais. Deixa eu passar aqui. Então, o óleo essencial, quando a gente pinga ele, quando a gente consegue inalar ele, nesse sistema, quando ele atua no sistema límbico, ele vai atuar diretamente na emoção, e essa emoção, sendo tratada, vai atuar diretamente no órgão que está com algum problema, né? Nem sempre o órgão ele já está doente, né? Mas ele já, quando a emoção é gerada e não é, vamos dizer assim, digerida, você guarda essa emoção por muito tempo, algum trauma, alguma questão, vamos dizer assim, algum estresse, algum acúmulo emocional, ele vai ser acumulado em algum órgão. E esse órgão ele precisa ser tratado tanto de dentro para fora, quanto de fora para dentro. Primeiramente, talvez esse órgão vai deixar de movimentar, né? Então, a emoção ela vai gerar uma imobilidade desse órgão, porque quando a gente respira, a gente tem um músculo chamado diafragma, e esse músculo ele faz com que os órgãos se movimentem. Se não houver esse movimento, se a víscera estiver travada por uma cicatriz, por um emocional, por um trauma, ela vai gerar dor referida. E aí, muitas vezes as pessoas chegam com dor no ombro, tratam o ombro e não tem resultado. Por quê? Porque não foi tratado a causa da dor. Aqui eu vou colocar um... Deixa eu passar aqui. Passar para a próxima. Então, vou começar falando do estômago. O estômago, ele é um órgão que, principalmente, ele guarda ansiedades, né? Então, pessoas que têm questões de má digestão, azia, refluxo, tudo isso são ansiedade que não foi digerida, digamos assim, né? Que você foi guardando e atingiu um órgão. A dor referida do estômago geralmente é entre as escápulas atrás, nas costas, porque ali sai uma inervação simpática do estômago, que é T5, T6, ali nessa região, na torácica. Então, tu pode ter dor referida nessa região ou no ombro esquerdo. Por que no ombro? Porque o estômago ele é inervado por um nervo chamado frênico, que ele sai de C3, C4, C5, que são vértebras cervicais, e ele vai inervar a cápsula do ombro esquerdo e o estômago do lado esquerdo, né? Pelo estômago ter uma topografia, né, do lado esquerdo. Há algumas exceções de pessoas que podem ter os órgãos invertidos, mas isso é mais raro, né? Então, geralmente, você vai ter dor referida no ombro esquerdo. Emocionalmente, o estômago, ele guarda preocupações, ansiedades, e ele pode, então, levar a dor no ombro esquerdo e no pescoço. Existem conflitos que a gente fala, né, que são gerados para que essa ansiedade ou para que pegue o estômago. Esses conflitos pode ser traumas antigos que você está tentando se livrar e não está conseguindo entender de onde que vem. Porque a dor, a gente fala assim, que ela é inconsciente. Na verdade, a causa da dor é inconsciente. Para que a gente acesse ela, não é tão fácil assim. Porque as pessoas, quando elas chegam no consultório, elas dizem assim, não, é que eu sei o que aconteceu. Eu caí, eu dormi de mau jeito, é o meu colchão, é o exercício que eu fiz. Na verdade, se você soubesse a causa, você já teria resolvido ela. Então, provavelmente, se a dor ainda está aí, é porque ela não foi resolvida, você não sabe ainda a causa dela. E eu trouxe alguns óleos que a gente usa para tratar a digestão, né? Então, que é o Zengest, que é um dos óleos, um mix de óleos mais usado para isso, porque ele tem vários óleos que vão tratar e melhorar esse sistema digestório.
O lavanda eu coloquei aqui, porque o lavanda vai tratar a ansiedade, que é a causa desse problema, né? Então, muitas vezes não adianta usar um óleo. Precisa usar mais que um óleo para tratar o emocional e a causa. Então, é difícil você chegar a um tratamento só com um dos óleos, né? Então, a gente sempre procura fazer uma combinação e um tratamento, uma prescrição para aquela pessoa, porque é individual, né? Nem todo mundo tem a mesma causa, nem todo mundo tem a mesma dor, principalmente. A dor pode ser no ombro esquerdo, por exemplo, de 3, 4 pessoas, mas nem sempre vai ser a mesma causa. Aqui eu trouxe os rins, né? Rins está muito relacionado a medos, né? Pedra nos rins são acúmulos de medos, né? Então tem uma diferença grande assim entre o rim direito e o rim esquerdo. Os rins, eles trazem essa questão assim, ó, de algumas coisas que foram acumulando durante a vida, né? Traumas antigos, que está tentando se livrar, procurar alguma coisa durante a vida que não foi tratada, que você não consegue seguir em frente, mais ou menos assim. Problemas que te impedem de seguir em frente. Isso pode levar a acúmulo, né, ou doença nos rins. Dentro da questão do rim, o rim direito tem muito a ver com pessoas do sexo masculino dentro da família. Então, pode ser medos gerados por pai, por filho, por irmãos. O lado esquerdo tem muita relação com alguém do lado feminino dentro da família, então irmãs, mãe, filhas, questões de medo relacionados a essas pessoas, esse parentesco, né? Então, o lado direito é uma coisa, o lado esquerdo é outra. Eu trouxe aqui o mirra, porque o mirra ele vai tratar muito essa questão aterradora e muito a questão da mãe dentro do quadro, né? Que a gente fala aqui que o lado esquerdo tem muito a ver com o feminino, então a mirra ela tem muito a ver com as questões maternas. O Peppermint, porque ele vai trabalhar essa questão de medos, né? O Peppermint, ele melhora essa questão de enfrentamento de medos. O Lemon, por ser depurador do sistema, então ele trabalha muito essa questão de pedra nos rins, acúmulo de medo, vamos dizer assim. Ele é muito desintoxicante, né? Quando você desintoxica, você não desintoxica só de metais pesados, de inflamações, mas principalmente de emoções. Isso que muitas vezes a gente acaba não entrando nessa questão, mas a intoxicação emocional é o que mais causa a doença. Eu coloquei o ciprés ali por ele ser um óleo que trabalha muito a questão do fluxo, né? Fluxo de movimento, né, de águas. O rim tem muito a ver com a porta das águas. Problema nos rins traz muita questão de queda de cabelo, infecção urinária, crianças que fazem xixi na cama. Isso tudo tem a ver com medos, né? O rim tem uma relação muito grande com local, mudança de local, ou não se sentir pertencente àquilo. Quando muda de casa, muda de trabalho, muitas vezes você tem uma infecção urinária porque você ainda não se sente pertencente àquele local, né? Você mudou, mas ainda você não conseguiu estar presente ali ou se sentir pertencente àquilo. Pulmão, né? O pulmão tem muito a ver com tristeza, né? Não só a tristeza, mas quando eu tive aula sobre pulmão, nosso professor de osteopatia, ele falou assim, por que o pulmão é o segundo órgão-alvo, né? Quando você tem um câncer, por exemplo. Quando você recebe o impacto de te dizer que você vai precisar se tratar por causa de um câncer, o segundo órgão-alvo é o pulmão, porque o pulmão é medo de morrer, ou medo de perder alguém próximo. E aí, quando você se impacta com uma doença, que a gente escuta falar muito, que morreu de câncer, ele impacta muito essa questão. Quem já tinha o problema antes, então é mais fácil desse órgão ser afetado. Por isso que, primeiramente, depois de um câncer atingir algum órgão, o segundo órgão-alvo, geralmente, ele é o pulmão, quando você quando você já tem alguma fragilidade nele, né? Crianças com asma, tem muito a ver com essa questão de medo às vezes de perder pai, perder mãe, de ficar sozinho.
essa tristeza acumulada tem muito a ver com esse medo da perda, né? Então, a gente precisa trabalhar nessas crianças com asma, com problema respiratório, criança que que tem pneumonia de recorrência, né? Trabalhar essa questão do medo, da tristeza. A tristeza, ela traz uma questão aquela pessoa que é mais introvertida, né? Pode ver que a criança que tem uma postura, ou a própria, não precisa ser criança, mas o adulto também, ele tem uma postura mais em flexão, tem tendências a ter problemas de coluna como cifose, né? A gente fala muito na escoliose, mas aqui nesse caso muito cifótico, né? Aquela pessoa que se esconde, né? Porque ela tem essa questão da tristeza dentro dela que não foi trabalhada, que precisa ser trabalhada. E eu trouxe aqui o óleo de tangerina, principalmente por causa disso, né? Um óleo da alegria. Ele vai trabalhar esse aspecto de pulmão no sentido da tristeza em si, porque todo óleo cítrico, ele trabalha isso, né? Ele ativa no nosso cérebro uma janelinha lá que traz alegria, melhora essa questão da alegria. Eu trouxe o Brief por ser o óleo da respiração. O Brief é um mix de óleos, onde ele tem vários óleos ali dentro que vão tratar a questão respiratória, né? A questão principalmente da falta de ar, porque o asmático, na verdade, ele não tem falta de ar. A asma é o excesso de ar. Então, numa crise respiratória, a gente não deve falar para a pessoa inspirar, mas sim expirar, soltar o ar. E é muito importante, né, nesses aspectos, né? Que geralmente o pulmão, a gente acha que a pessoa está faltando ar. E não, ela está geralmente com excesso de ar. Ela não consegue liberar essa tristeza, não consegue liberar esse ar. E quando a gente trabalha os óleos essenciais, a gente trabalha muito a questão inspiratória e expiratória, né? E aí isso já gera já calma, já trabalha a questão do sistema parasimpático, que dentro do nosso corpo traz a questão do baixar a ansiedade, baixar aquela questão da euforia, de diminuir todos os... Sempre que tu trabalhar a respiração, imagina, se nós não respirarmos, nós vamos morrer. Então, ele é um órgão, um dos mais importantes, é coração e pulmão. A gente entende que a gente tem uma questão de sobrevivência hoje dentro do nosso corpo, que é coração e pulmão. 50% da nossa circulação está nesses dois órgãos. Então, eles são, para o nosso sistema de sobrevivência, eles são os dois órgãos mais importantes, né? Então, a gente entende que eles, por ser esse órgão tão importante, o pulmão tem uma relação muito grande com essa questão da morte, né? Do medo de morrer. A copaíba aqui eu trouxe porque a gente trabalha muito, a copaíba é maravilhosa como anti-inflamatório para qualquer questão inflamatória do corpo inteiro, mas principalmente no pulmão ele trata muito a questão da tosse seca, das pneumonias, né? E dessa questão de melhorar, né? Dores não só físicas, mas relacionadas com o emocional aqui. E então o pulmão, ele tem as dores referidas do pulmão geralmente são cervical, né? Então tu pode ter dor cervical e uma dor diafragmática, que é o músculo que divide os órgãos superiores e inferiores, né? Por causa da relação dele muito com esse nervo chamado frênico, né? Ele é inervado pelo frênico, que sai de C3, C4, C5, e o frênico inerva também o diafragma. Então, são dores referidas de pulmão também. Aqui eu trouxe o coração. O primeiro órgão de sobrevivência nosso, né? Se o coração não estiver funcionando, nós já estamos sem vida. O coração, ele tem uma questão muito importante com a perda da alegria. Quando a pessoa começa a ter problemas de coração ou sofrimento do coração, a disritmias, palpitação, a pressão alta, ela tem muito a ver com o rim, né? O rim, nessa questão da pressão alta, a gente tem que tratar muito mais o rim do que o coração, porque o coração é só o músculo que vai ter que bater mais. Mas a pressão alta, ela é causada pelo rim. Então, não tem muito a ver com essa questão do coração aqui. Por que o rim? Porque o rim, ele libera uma histamina que aumenta a volemia do nosso corpo. O que é a volemia? É os líquidos. Então, a gente incha.
Quando você incha, você precisa que o coração bata com mais força, por isso que gera pressão alta. Então, a gente vai entrar na questão da pressão alta muito mais com o rim do que com o coração. Então, pessoas que têm essa questão muito de palpitação, de até doenças cardíacas mesmo, né? Infarto, né? Que chegam a esse ponto de infartar, são pessoas que, em algum momento da vida, perderam a alegria de viver. A pergunta que se faz, geralmente, é assim, dentro dessa pessoa, ela sente que ela não aguenta mais sozinha naquela situação. Ela precisa de ajuda, ela está pedindo ajuda. Eu preciso que alguém me ajude, eu não consigo mais fazer sozinha. Geralmente são pessoas que metem o peito e fazem tudo sozinha, né? Elas dizem que conseguem sozinha, mas chega uma hora em que elas precisam reconhecer que elas precisam de ajuda. E o óleo essencial, ele vai dar um suporte emocional muito grande nesse sentido. É incrível, quando começa a usar e começa a sentir que você tem um amparo emocional que o óleo vai te dar, essas questões do coração, elas passam a ser menos agressivas. Não vou dizer aqui que a gente vai curar uma palpitação, ou, né, muitas vezes precisa de algumas intervenções médicas, não é isso que a gente está falando. Mas emocionalmente, a longo prazo, provavelmente se você usar o óleo essencial correto, a tendência é você ter menos sintomas, cada vez menos sintomas até que esse sintoma possa desaparecer. E aí, como o coração tem muito essa questão da alegria, eu trouxe de novo o tangerina, o Cheer, que é o óleo da alegria, né? Que é um mix de óleos essenciais, todos cítricos, né? Que vão trazer essa questão de renovar essa alegria para que essa pessoa diminua a sensação de perda, né? Que ela tem. O ylang-ylang, a gente conhece ele muito como óleo para tratar essas disritmias do coração, porque o ylang-ylang também é um óleo que atua muito nas questões hormonais, principalmente mulheres na menopausa, ali a gente vê que acabam gerando algumas disritmias por questões hormonais. Então, o ylang-ylang é muito usado para isso. Assim, o coração, como ele é um órgão que ele também precisa de quase 50% do nosso sangue, ele é o órgão mais importante na sobrevivência. As dores referidas do coração são as mesmas dores do infarto. Dor na base do crânio, né? Dor de cabeça, às vezes a pessoa refere dor de cabeça, dor na cervical alta, né? Que a gente chama. Às vezes a pessoa acha que está com dor só nessa região, que é muscular, e não, é uma dor referida do coração. Dor no braço esquerdo, que é uma dor bem conhecida, né? As pessoas têm medo quando tem dor no braço esquerdo, inclusive. E dor na boca do estômago, que a gente fala, né? Que é a dor aquela... Parece que tu tá com uma sensação, não é uma azia, é uma dor, né? Bem no início, na entrada do estômago. Então, é uma dor referida do coração também. Aqui eu trouxe o fígado. Nájila, deixa eu te fazer uma pergunta, assim, tu vai passando, tá falando dos olhos, talvez outras pessoas estão pensando também, né? Porque daí eu já anotei até algumas coisas aqui, ó, daí tu falou ali do coração, falou dos olhos para usar sempre, né? Tu falou dos medos, dos rins, que nem me chamou a atenção, que nem eu tenho problema sério de queda de cabelo, já anotei os olhinhos, mas a ideia é o quê? A gente colocar esses olhos na rotina, não todos, né? Escolher um, dois, ter diariamente isso na rotina? Na verdade, assim, ó, que a gente fala assim, quantas pessoas tomam todos os dias remédios, né? Que têm efeitos colaterais. Para você ter um resultado a longo prazo, você precisa introduzir eles na tua rotina. Você precisa usar, não é só uma vez ao dia, né? Dependendo dos casos um pouquinho mais graves, tem que usar 2, 3 vezes, 4 vezes, usar no difusor o dia inteiro aquele óleo, né? Para que tu consiga estimular o teu cérebro, principalmente falando na questão emocional, o tempo inteiro. Então, por isso é muito importante o uso do difusor, né? Porque quando tu inala o óleo na tua mão ou passa, com certeza ele vai cair na tua corrente sanguínea, né? Ele leva 20 minutos para cair na tua corrente sanguínea. Alguns desses óleos, eles podem ser ingeridos, né? E aí eles vão ter outra atuação. Por exemplo, o tangerina, ele também tem atuação diurética, que também vai ajudar na questão do coração, né? Então, a gente vai ter diferentes formas de usar,
Mas a gente precisa ter protocolos, que nem você vai tomar teu remédio, né? A gente não fala aqui em substituir remédio no início, mas tu vai ver uma melhora muito grande quando você introduzir na rotina, assim como o exercício, assim como a dieta alimentar, você precisa mudar hábitos. Isso não é tão fácil, mas a partir do momento que tu coloca como ritmo de vida, como uma vida mais saudável, né? Uma questão assim de mudança de vida, eles passam a ser tão essencial quando tu toma água. Você vai sentir falta o dia que tu não tomar. Aqui em casa, quando eu comecei a usar o Brief com o Benício, porque ele tinha broncoespasmo, eu não vi diferença. Vi diferença o dia que faltou. O dia que ele não, que terminou o óleo, ele teve uma crise. E aí eu vi que realmente aquele óleo ele fazia diferença num suporte para que ele não ficasse doente. Então, essa questão que a gente vai ter. Nós não estamos falando assim só de cura de doença, a gente não está falando que vai curar, a gente está falando que vai dar um suporte para que tu não fique doente, né? Se tu já tem uma doença pré-existente, precisa tratá-la e precisa acompanhar, né? É uma outra questão. Mas vai dar esse suporte e, quem sabe, você só usar o óleo, né? Perfeito. Eu depois questiono, porque às vezes as pessoas têm dúvida, usam um pouquinho o óleo, já acham que não faz efeito, param de usar o óleo, e é que nem um medicamento, né? E por isso que eu achei até importante perguntar, para frisar e para as pessoas entenderem também, que é um protocolo, é usar diariamente, porque o que acontece é que as pessoas começam a se sentir bem, nem percebem que o óleo está atuando e param de usar, e diz até que o óleo não faz efeito, né? Então, é você ter uma rotina e um protocolo até para ele, em muitos casos, começar a fazer efeito, que dependendo da situação também vai demorar um pouquinho mais, né? Tem pessoas que estão cronicamente inflamadas, né? Então, assim, não é um órgão, é um corpo inflamado. Eu preciso desintoxicar esse corpo, preciso desinflamar esse corpo para ele começar a reagir, né? E isso pode levar 15 dias, pode levar 30 dias, né? Não é uma questão, hoje eu vou tomar e eu já vou sentir o resultado na hora. Não, nem remédio não faz isso, nem anti-inflamatório não faz isso, nem muito menos antibiótico faz isso, né? Que são tudo que tem efeitos colaterais, além de tudo, mas nada faz efeito imediatamente, né? Nem o remédio para dor não faz isso. Então a gente tem que entender que o óleo ele é um processo que as plantas fazem, né, para se defender, e que a nossa célula é muito parecida com a da planta, por isso que tem um efeito muito positivo no ser humano, né? Quando a gente usa o óleo, porque tem o mesmo efeito que vai fazer na planta, vai proteger, vai ser anti-inflamatório, vai ser desintoxicante, né? O que a gente encontrou em estudos é que, além de toda a questão física, eles vão atuar muito bem no emocional, que não é fácil de tratar o emocional. A gente for pensar hoje, as pessoas não buscam tratar o emocional. É difícil procurar um psicólogo, é difícil procurar um terapeuta para tratar isso. E com o óleo essencial, você vai ter as duas coisas ao mesmo tempo. Por isso que as pessoas mudam tanto quando usam os óleos a longo prazo. A gente nota que falar fica mais fácil, sair fica mais fácil, a gente se torna o que o ser humano realmente precisa, que é conviver com as pessoas, vai ficar mais fácil. O ser humano, ele nasceu para trabalhar em sociedade, né? Então, é difícil quando acontece uma depressão, quando acontece alguma coisa desse sentido que te isola disso. E o óleo essencial ele vai fazer isso com muita facilidade. Trabalhar aquilo onde a gente não consegue acessar. Acessar o nosso inconsciente, trabalhar inconscientemente e melhorar isso. Isso é muito valioso, né? Eu acredito assim que seja ainda... o físico é uma coisa que a gente sente e é mais fácil de tu ir atrás. Se tu tem uma dor, tu vai atrás. Agora, quando tu sente no emocional, é muito mais difícil das pessoas aceitarem e ir atrás. E aqui a gente tem os dois ao mesmo tempo. Perfeito, Nájila, obrigada. Desculpa fazer interromper, mas acho que é importante até porque já começa as pessoas a se perguntarem, né? Ai, como é que eu faço para isso? Como é que eu uso? Então, esse uso contínuo.
e também entender que o óleo vai, que nem tu disseste, trabalhar na parte do físico, mas no emocional, cada óleo atua no emocional, por isso que eles fazem também, por isso que é um mix, desde um copaíba, que é um óleo anti-inflamatório, ele vai atuar no emocional, por isso que eles nos ajudam tanto, né? Obrigada, e vamos continuar. Vamos lá, então. Aqui eu trouxe a questão do fígado, né? O fígado, assim como o coração, ele é um órgão muito importante porque ele é um órgão onde ele filtra tudo que vai passar pelo intestino e depois ele vai ser filtrado para poder chegar no pulmão, né? Esse sangue ser oxigenado e depois para o coração, né? Ele é como se fosse um filtro para que proteja os órgãos mais importantes, que é o pulmão e o coração. Esse filtro, que é o rim, ele sofre muito com uma questão emocional, que é a emoção da raiva, que é uma emoção bem frequente, né, nas pessoas, assim, hoje a gente vê, assim, que tudo causa irritabilidade, tudo causa raiva, tudo causa essa emoção que a gente vai guardando, e esse fígado, ele vai adoecendo aos pouquinhos, né? As grandes sintomas do fígado são boca amarga, dor de cabeça, questão, muitas vezes, de digestão de algumas enzimas, e principalmente o que eu falo para as pessoas que elas não têm nem noção é hemorroida. As hemorroidas, elas não são causadas pelo intestino, que a maioria das pessoas usa lactobacilos para melhorar o intestino, não tem nada a ver com o intestino. Por que que é o fígado a causa? É uma causa bem mecânica do fígado. Quando o fígado ele está entumefado, né? O fígado é como se fosse uma esponja. Ele não está conseguindo receber aquele sangue que vai passar pelo intestino, ele vai ser recebido por uma veia ali no fígado, só que se esse fígado não está apto a receber esse sangue, ele está muito inchado, inflado, esse sangue ele vai regurgitar, ele vai voltar, porque é uma veia, né? Então ele vai regurgitar e vai estourar onde? Na parte final, que é o ânus, né? Então a questão da hemorroida é o fígado, né? Não adianta você tratar intestino, porque não vai resolver. E a questão, você precisa depurar esse fígado, você precisa melhorar o funcionamento dele para melhorar essa questão vascular, porque o fígado é um órgão vascular. Ele recebe esse sangue, ele vai filtrar o sangue todo. Ele é um órgão tanto importante, ele é que é o único órgão que se regenera no nosso corpo, né? Se tiver um pedacinho dele, ele vai se regenerar sozinho. E dentro do fígado, ele tem dores referidas no ombro direito, né? Então, dor no ombro direito pode estar vindo do teu fígado, e dor entre as escápulas também, atrás nas costas, e dor na cervical, por ter a mesma inervação. Então, o fígado ele é inervado pelo nervo frênico também, o mesmo que inerva o estômago do lado esquerdo, inerva o fígado do lado direito. Então, uma dor na cervical pode estar vindo no fígado e dor nos ombros, né? Principalmente o direito. Dentre os óleos essenciais, eu gosto muito, muito mesmo dos endócrine, porque ele é um mix de óleos, então ele vai trabalhar essa questão de depuração do fígado, vai ajudar ele a metabolizar melhor tudo, desintoxicar principalmente metais pesados, que a gente tem metal pesado no shampoo, muitas vezes a pessoa nem sabe, maquiagem, creme, tem muita coisa que tem metal pesado, e isso penetra, assim como o óleo penetra na nossa pele, vai cair na corrente sanguínea, o metal pesado vai fazer a mesma coisa, e onde é que ele vai parar? No fígado, né? Ele vai ficar ali no fígado, e o teu fígado vai começar a não ter um bom funcionamento. Eu coloquei aqui a camomila romana, porque a camomila romana trabalha muito a questão de acalmar, né? Como o fígado tem essa questão muito da raiva, a camomila é um dos órgãos do óleo que mais traz a questão de baixar essa raiva, diminuir, de acalmar. O jasmim e o Nelore, eles trabalham muito também essa questão de acalmar, e o Nelore eu gosto muito dele pela questão, principalmente, de baixar o cortisol, né, que é o hormônio do estresse, que ele atua muito quando o cortisol está muito alterado, né, porque o estresse nada mais é do que um cortisol alterado, né, um hormônio alterado no teu corpo. O cortisol, ele é maravilhoso a níveis normais. Quando você começa a produzir demais o cortisol, ele vai piorar tudo, ele vai inflamar o teu corpo inteiro, e além de tudo, você não consegue dormir, porque de noite
você não consegue produzir melatonina porque o cortisol está alterado, né? Então, o Nelore ele vai trazer muito essa questão de amenizar esse cortisol que está causando essa inflamação. E aqui eu trouxe o intestino, porque a gente sempre fala, né? Se alguém não ouviu falar que o intestino é o segundo cérebro, né? E dentro do intestino, hoje a gente sabe que se produz 90% da nossa serotonina. Serotonina é o hormônio do bem-estar. Então, já foi provado que muitas pessoas que têm depressão, a causa é o intestino. Então, o intestino que não funciona direito, não necessariamente, as pessoas, eu pergunto assim, às vezes na minha sessão, seu intestino funciona direito? Sim, funciona. Funciona todos os dias? Não, um dia sim, um dia não, cada 3 dias. Não, isso não é funcionar direito. Na verdade, o normal do nosso intestino seria nós comermos e ir no banheiro, né? Não seria nem acumular aquilo ali, porque é muito rápido o processamento do intestino quando está tudo bem. Então, se aquele acúmulo de fezes fica ali por muito tempo, ele vai começar a absorver, o teu intestino vai começar a absorver coisas que não prestam, né? Vai ficar ali acumulando e quem vai ter que dar conta disso vai ser o fígado novamente. Ele vai precisar depurar esse intestino, essa questão, tudo que vai cair na corrente sanguínea que não é bom, tudo o teu fígado vai ter que dar conta disso. Então, o intestino, ele é hoje considerado o segundo cérebro pela produção dessa substância, né, que se chama serotonina, porque ela é importantíssima na questão do bem-estar, né? Pessoas que não produzem serotonina têm a tendência a ser depressivos. Então, cuidar da saúde intestinal é muito importante. A questão é que, emocionalmente, o intestino tem muito a ver com excesso de pensamentos. Pessoas que pensam demais, não conseguem falar sobre isso, elas guardam tudo, né? São pessoas que geralmente elas não conseguem compartilhar os seus problemas. Elas vão guardando, e isso vai se manifestar principalmente na questão de intestino preso, não consegue ir aos pés. Eu pego muita criança assim também, bebê, né? Que tem cólica, que a digestão é lenta. Essas questões têm muito a ver com a mãe mesmo, né? Eu falo que quando eu trato uma criança, eu preciso tratar sempre a mãe. Então, a gente percebe assim que desde pequenininho já pode ter algumas questões de intestino. O intestino tem dor referida na lateral das coxas. Então, pessoas que têm dor na lateral das coxas pode ser o teu intestino e às vezes na panturrilha. As questões de panturrilha, eu tenho notado muito assim no consultório com pessoas que têm problema com digestão, por exemplo, lactose, glúten, essas questões que não digerem algumas coisas podem dar problema nas pernas, às vezes elas têm até cãibras, né? A panturrilha é dura, ela é simplesmente assim, as pessoas dizem, eu não consigo alongar a panturrilha porque tem uma questão mesmo de rigidez. Então, na verdade, é uma informação. Como o teu cérebro não pode fazer doer teu intestino para te avisar o que é o intestino, ele vai contrair a musculatura que tem a mesma inervação do intestino. E essa musculatura é tudo que vai para a perna, né? Então, cuidar. Tem crianças que falam. A gente sempre fala assim, não existe dor de crescimento, porque dor de crescimento, todo mundo cresceu. Por que uns têm dor de crescimento, outros não? E, geralmente, criança tem dor nas pernas, né? Então, cuidar essa questão do intestino, que provavelmente essa criança pode ter alguma questão de intestino preso, de problemas, já tá com essa questão emocional aí, de acumular coisas e não conseguir falar dos seus sentimentos. Eu trouxe aqui alguns óleos que trabalham muito essa questão, que é o lemongrass, que o lemongrass trabalha muito a questão de todas o emocional ligado à tua infância, né? Então, problemas lá do passado, o lemongrass vai tratar isso, vai resolver muito essas questões, independentemente de se tu querer ou não, se tu estiver usando ele, vai acontecer essa liberação emocional. O Zengest trabalha também o intestino, né? A gente fala que ele trabalha todo o trato digestório, desde o estômago, intestino, toda essa questão digestória.
Eu trouxe aqui o frankincense, que é o olíbano, porque se o intestino é excesso de pensamento, nós precisamos trazer um óleo onde trabalha essa questão mental. E o frankincense, ele é maravilhoso para isso, né? Porque a gente fala que ele é o óleo que cala a boca da mente. Pessoas que não dormem porque ficam pensando e não conseguem dormir. Pessoas que realmente procrastinam as coisas, né? Elas pensam demais, elas não conseguem realizar porque elas estão presas nessa procrastinação, no pensamento excessivo e na falta de ação. Então, o frankincense emocionalmente trabalha muito essa questão do emocional do intestino. Aqui eu trouxe algumas coisas, daí acho que a Lilian pode ser você? Pode sim, bem interessante, Nájila. Se alguém quiser fazer uma pergunta, pessoal, vamos abrir aqui o chat. Se alguém quer perguntar, pode mandar mensagem de texto, pode perguntar aqui, aproveitar a Nájila aqui para tirar dúvidas também. Eu já uso vários desses óleos e agora porque eu anotei mais uns. Meu, já uso uns quantos desses, mas senti que está faltando uns colocar na minha rotina. E como a gente não percebe, né, que nem essa questão do que tu falou muito do intestino, principalmente nós mulheres, a gente não percebe que tem intestino preso, o problema porque se torna tão normal. Ah, tu ia um dia sim, um dia não, quando tu vê, passou 2, 3 dias. Eu comigo, quantas vezes que eu não cuidei, assim, deu 2, deu 3 dias, e isso começa a refletir no teu corpo, né? Uma das minhas causas também ali da queda do cabelo, também começa ali no intestino, né, Nájila? Provavelmente acúmulo, né? Acúmulo de toxina, né? Que acaba sobrecarregando o rim, sobrecarregando o fígado. Não existe uma causa só, né? A gente fala que uma coisa vai levando a outra. Então precisa tratar, por isso que precisa tratar um todo, né? Então por isso que não é um óleo, são 3, 4, 5 óleos que vão conseguir tratar o todo, né? Eu já tenho a minha rotina, agora tô falando ali, deixa eu pensar, se eu tenho 5 óleos na minha rotina, e vou dizer, gente, nessa apresentação aqui da Nájila, anotei no mínimo mais 3 que eu preciso. A gente vai pensando e vai lembrando de algumas coisas que estão descompensadas, que talvez a gente não percebe no dia a dia, né? E que precisa ajustar, que precisa alinhar, que precisa talvez ter um pouquinho mais de disciplina ali, que nem por que o medicamento a gente tem disciplina e com óleo essencial a gente não tem? Usa um dia sim, um dia não, né? Tem que ter disciplina, colocar na rotina. Quem já usa os óleos essenciais aqui, eu dou a dica sempre de espalhar pela casa. Ah, esse eu tomo, então tá na cozinha. Esse eu uso antes de dormir, tá no quarto. Esse eu uso no difusor, tá na sala, o teu difusor, deixa ali na sala. Uso no banheiro, esse eu passo, tomo banho e passo esse óleo. Então, eu distribuí pela casa os óleos essenciais para conseguir usar, assim, essa dica eu dou para todo mundo. Dos óleos, porque senão a gente acaba deixando e vem uma caixinha bonita, deixa na caixa e esquece de usar, né? E não é o objetivo. Coloca na bolsa quando tu vai passar o dia fora. E assim, ó, o que acontece assim para a gente fazer parte? Sei que grande parte aqui das pessoas já usam óleos essenciais e tem algumas que eu vi que ainda não conhecem ou estão conhecendo. O que a gente faz? A gente sempre oferece para o cliente, depois vocês podem conversar com quem convidou, né, vocês a assistirem, que a gente pode comprar os óleos essenciais com desconto, comprar a preço de membro. Você pode ser um cliente preferencial, você pode ser inscrito, participar das vantagens para comprar com desconto, comprar mais barato, mesmo preço que nós, e não precisa necessariamente comprar todo mês. Tu pode comprar quando tiver a necessidade. E pensa, eu sempre digo que bom que se a gente pudesse em tudo. Eu gosto de usar aquela marca de bolsa, de sapato, roupa, tu poder fazer parte, então, que a gente fala de um clube de vantagens que tu pode ter ali acesso às promoções, aos descontos, né? E na do Terra você pode estar adquirindo os produtos, então, a preço de membro, ser inscrito. A gente sempre fala em kits de inscrição, acho que é a próxima slide, né, Nájila? Em kits de inscrição que tem a possibilidade... Não, desce. Que tem a possibilidade, a gente fala dos kits de inscrição, por quê? Porque aqui tem vários óleos, tem 11 óleos e uma pomada em um, outro tem 12 óleos,
para você realmente colocar no teu dia a dia. E ele tem mais desconto. Vocês viram que para ser cliente tem 25% de desconto, né? E para nos kits tem 39%, 48% de desconto. Por quê? Porque a doTERRA incentiva que você realmente tenha um estilo de vida mais saudável, um estilo de vida natural, que você tenha vários óleos na tua rotina para o que você precisar. Ah, precisei, estou com dor de estômago, tenho. Ah, para dormir melhor, para o humor, para o intestino, para todas essas situações que a gente falou ali das emoções, pulmão, rim, sempre que você tenha o básico dos óleos aqui, sendo que a doTERRA tem mais de 100 óleos, gente, aqui é só o básico mesmo, inicial, para a gente começar a aprender a ter uma rotina, um estilo de vida mais saudável. Digo para vocês, às vezes as pessoas dizem, óleo essencial é caro. Depende, né? Porque o óleo essencial ele é tão concentrado que nem a doTERRA, a gente fala que os óleos eles são puros, né? Eles não são óleos que são misturados, que nem a maioria das empresas que existem. É muito difícil você fazer um óleo puro. Então, você vai usar uma gota que vai te resolver para um monte de coisa, para o teu físico, para o teu emocional. 1, 2 gotas, uma pequena quantidade. Dura muito tempo. A gente fala de ter essa farmácia natural e, assim, a gente cuida muito quando está doente. Está doente, vai lá fazer exame, vai no médico. Aí aqui a gente está falando de um estilo de vida saudável, um estilo de vida de uma saúde preventiva. Tu está se cuidando exatamente para não ficar doente e ainda para se sentir melhor. O que que os olhos emocionam? O que que os olhos fizeram com nós? Por que que a gente gosta tanto? Porque eles melhoraram o nosso emocional, melhoraram o nosso sono, nossa disposição, intestino. Então, tu vai melhorando tanto, se sentindo tão bem, tão disposto, que é impossível a gente não compartilhar. E é esse estilo de vida mais saudável. E esse mês também tem uma promoção, né, Nájila? Passa ali o outro slide, que nunca teve na história da doTERRA. Então, tanto para quem já está na doTERRA, ou para quem se inscrever esse mês, digamos que você adquire um kit, tem a doTERRA dividida em pontuação. Então, comprei um kit, tem 200 pontos, que é a moeda da doTERRA, como tem no mundo inteiro, e vezes o valor é a pontuação, né? Você ganha um frankincense, dependendo da pontuação, pode ganhar um óleo de melissa. Só o óleo de melissa, para vocês terem ideia do que a gente está falando, o óleo de melissa, o custo dele é 532, se eu não me engano. O frankincense é 389. E ainda tem um difusor portátil, que o custo é 405, 415, alguma coisa assim. E nunca teve, antes da história da doTERRA, uma promoção tão boa. Então, eles fizeram essa promoção de final de ano, essa promoção especial, tanto para nós, que somos clientes, consultores, como novas pessoas que estão ingressando, todo mundo tem acesso, né, direito a essas promoções. Então, a gente fica à disposição. Podem tirar dúvidas com quem convidou vocês, para também perguntar como funciona, como são os kits, quais são as opções. Fiquem bem à vontade, né? E se alguém tiver alguma dúvida, quiser aproveitar, quer voltar ali na telinha, fechar o compartilhamento, né? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, fiquem à vontade. Não sei se alguém ficou com alguma dúvida, mas aproveitem a Nájila, ela está aí. Se tiver alguma pergunta que quiser fazer, pode compartilhar. Isso, e também, se alguém quiser depois perguntar, né, para a pessoa que convidou, fiquem à vontade, assim, mas os óleos essenciais, eu estou dando uma olhada aqui, eu acho que tem umas 3 pessoas que eu conheço aqui que não tem na rotina ainda, a maioria eu acho que já tem uma rotina com os óleos essenciais, ou estão começando. Também tirem as dúvidas, perguntem, depois podem nos mandar mensagem, a Nájila está aí para dar o apoio para todos, para tirar alguma dúvida, às vezes mais particular, né? Mas a gente agradece todo mundo, a disponibilidade, e ficamos à disposição, né, Nájila? Isso aí, quem precisar alguma coisa, tirar alguma dúvida, conversar. Se não tiver meu número, pode entrar através do Instagram, a gente conversa, eu vou deixar gravada essa aula, vou colocar no YouTube também, quem quiser compartilhar com algumas outras pessoas, pode poder compartilhar também. Agradeço aí, então. A dúvida, eu já anotei minha lista aqui, ó, já vi um que eu não tenho ainda, já estou aqui, ó, pensando que eu preciso. E outros que eu tenho que eu preciso usar, pelo amor de Deus, como a gente precisa cuidar do nosso emocional. Já está guardadinho, né?
É, muita coisa guardada aí. Então tá, gente, muito obrigada, boa noite a todos. Ó, Marlise, obrigada, foi uma ótima aula, obrigada, Marlise, qualquer dúvida nos chame aí que a gente ajuda. Um beijo, pessoal, boa noite, tchau, tchau. Tchau.